Olá pessoal, meu nome é Eduardo Silva e eu estou cursando o segundo ano do curso técnico em administração integrado ao ensino médio pelo IFMT, campus Alta Floresta, no qual faço parte da turma B. E esse vídeo se trata de um trabalho solicitado pelo professor de física da minha escola, no qual eu irei abordar alguns conceitos, sendo eles ondulatória, acústica e óptica, que são conceitos aí que fazem parte da física, do ramo da física, e após isso eu irei falar sobre a aplicação de cada um deles no nosso dia a dia. Então é isso aí, bora pro vídeo. Eu irei começar explicando brevemente o que vem a ser a ondulatória. Como vocês podem ver divididos nos tópicos do slide, a ondulatória é uma parte da física que vai estudar as oscilações, a produção e a propagação de ondas, sendo que essas ondas elas formam aí fenômenos que são constituídos aí sempre por movimentos ondulatórios. Como vocês podem ver aí na imagem, como exemplo, temos uma gota d'água que cai sobre a água e aí forma círculos em volta desse centro onde ela caiu, que formam então ondas. Então temos aí esse fenômeno que vai ter aí a propagação, a oscilação e a produção de ondas, como exemplo aí nessa imagem. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre esses tipos de ondas, que as ondas elas podem ser classificadas em dois tipos diferentes. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Vamos entender primeiramente o que vem a ser essas ondas que nós iremos estudar. Essas ondas elas basicamente vão ter como característica em comum a propagação de energia através de um meio. E elas vão ser classificadas entre dois tipos, as ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, a propagação de energia vai ocorrer através de um meio material, através de partículas de um meio material, sendo que essas partículas elas não serão transportadas. E outra coisa também é que esse tipo de ondas, as ondas mecânicas, elas nunca irão se propagar no vácuo, diferentemente das ondas eletromagnéticas, que elas poderão se propagar no vácuo aí, e vão ter aí a junção desses dois campos, que é o campo elétrico e o campo magnético. Além de poder se propagar no vácuo, como eu falei, a uma velocidade aí de aproximadamente 300 mil km por segundo. E quando esse tipo de propagação ocorrer através de meios materiais, assim como as ondas mecânicas, aí essa velocidade de propagação vai ser aí inferior a esse valor de 300 mil km por segundo. E agora nós iremos ver aí a aplicação no nosso dia a dia de cada um desses tipos de ondas. Vamos ver aí exemplos de cada um dos dois tipos para a gente conseguir entender melhor isso. Eu irei começar falando primeiro da aplicação aí, das ondas mecânicas no nosso dia a dia. Essas ondas, como a gente viu, são ondas onde a energia se propaga por um meio material, não se propagando então no vácuo. E um exemplo disso é, como eu disse aí no primeiro exemplo do vídeo, a superfície da água ou a superfície de qualquer outro tipo de líquido. Mas nesse caso aí na imagem temos novamente um exemplo aí de propagação ondulatória por meio da superfície da água. Quando os remos eles encostam na superfície da água, eles provocam essa propagação das ondas e é formado então circunferências. Então temos aí um exemplo de propagação. Outro exemplo também que eu tenho certeza que já fez parte da sua infância pelo menos foi da pedra. Quando você joga uma pedra na água, cara, você já jogou uma pedra na água, né? Não tem como, cara. Todo mundo já jogou uma pedra na água só pra ver o que acontece, principalmente quando era criança. O miserável é um gênio! E aí você vê que forma essas ondas. Temos então uma propagação ondulatória, que a pedra cai na água. E aí, assim como o exemplo do remo, temos aí um tipo de propagação ondulatória mecânica, porque aí vamos ter a propagação de energia em um meio material, que no caso é a água. E vamos ter a formação dessas circunferências, que formam aí a propagação ondulatória. Outro exemplo aí, inclusive a gente pode até fazer isso em casa como forma de um experimento, a gente prende aí uma extremidade de uma corda, podemos dizer, em uma parede e seguramos a outra extremidade com a mão. E a gente faz um movimento rápido para cima e para baixo. A gente vai perceber que vai propagar então uma onda pela corda, que vai da extremidade onde você balançou com a sua mão até a parede. E esse movimento de propagação vai ser justamente esse fenômeno que a gente está estudando aí, que é a ondulatória. A gente vai ter aí a produção de ondas que vão se propagar aí pela corda, por esse meio material, onda mecânica. Então é interessante também a gente lembrar que esse tipo de propagação aí não vai transportar matéria. Vai ser só a energia se propagando sem fazer nenhum tipo de transporte de matéria. Não vai transportar nenhuma partícula da corda. E sim, essa energia vai se propagar pela corda, essa onda vai se propagar aí pela corda por meio desse fenômeno. E também isso também acontece com as molas. Vocês podem ver aí na imagem, temos também uma mão
que faz assim o mesmo exemplo aí que fez com a corda, né? Faz esse movimento aí para cima e para baixo. E esse fenômeno também acontece aí também com as molas. E por último temos também as ondas sonoras, que sempre serão classificadas como ondas mecânicas, ou seja, a propagação sempre vai ocorrer através de um meio material. É importante a gente saber, né, e lembrar que o som ele não se propaga no vácuo, ou seja, né, temos aí ondas mecânicas, sempre vai se propagar aí pelo meio material. Como exemplo, temos aí na imagem o som que é emitido por um violino e também na segunda imagem aí um alto-falante, né, que as pessoas geralmente usam para falar em público, né, e essas ondas sonoras, tanto do violino e qualquer outro tipo de instrumento, e qualquer tipo de som, né, vão se propagar aí como por um meio material, que nesse caso aí, no caso do violino e do alto-falante, vai se propagar aí pelo ar. E agora a gente vai estar falando aí sobre as ondas eletromagnéticas, né, que diferentemente das ondas mecânicas, essas poderão se propagar tanto em meios materiais, mas também no vácuo. Então vamos ver aplicações aí desses tipos de ondas no nosso dia a dia para a gente entender também um pouco melhor essas ondas eletromagnéticas. Vamos falar então sobre as ondas eletromagnéticas, né, que como eu disse anteriormente, essas irão poder se propagar tanto no meio material quanto no vácuo. Temos aí como primeiro exemplo as ondas de rádio, né, que como vocês podem ver aí na imagem, elas se propagam, né, por meio dessas antenas e são enviadas então até os aparelhos receptores. Temos aí, então como segundo exemplo os raios-x, né, que se tratam de exames que são muito utilizados no campo da medicina. Temos na imagem ao lado um raio-x panorâmico da parte dentária e do corpo humano, que é utilizado mais principalmente pelos especialistas em odontologia, e os raios-x se tratam de ondas eletromagnéticas que são capazes aí de atravessar e se propagar pelas partes mais móveis do corpo humano, que são justamente os músculos, os tendões e a pele. E assim que essas ondas começam a atravessar os ossos, elas acabam perdendo muita energia, justamente pelo fato dos ossos serem mais duros. E assim é possível tirar uma foto, então, da estrutura óssea de todas as partes do corpo humano. E esse exame, então, o raio-x, ele é muito importante para a medicina. Por exemplo, quando uma pessoa sofre algum tipo de acidente, geralmente os médicos fazem aí um raio-x da região do corpo que a pessoa está sentindo dor, para justamente verificar se o osso deslocou ou se então até mesmo quebrou. Inclusive eu sofri um acidente na escola quando eu estava jogando bola e eu fraturei esse braço. Então, o que aconteceu? O médico fez um raio-x e viu que esse osso aqui havia deslocado, o osso que liga aqui o braço à clavícula. Então, o que ele fez? Ele simplesmente fez um movimento lá para colocar o osso de novo no lugar. Então, realmente há uma grande relevância aí desse exame para a medicina. Então, temos aí uma grande importância da aplicação física no nosso dia a dia aí desse fenômeno, que são as ondas eletromagnéticas. Vamos então agora ao próximo exemplo, que é o micro-ondas. Temos também o exemplo do forno de micro-ondas. O que são essas micro-ondas? As micro-ondas se tratam de ondas eletromagnéticas que vão ter uma frequência aí variante entre a faixa de frequência das ondas curtas de rádio e as ondas de radiação infravermelha, que vai ter aproximadamente então uma frequência aí de 2,45 GHz. E essas micro-ondas elas são responsáveis então por aquecer os alimentos. Inclusive, geralmente, esses fornos eles possuem pratos giratórios, que são utilizados aí para os alimentos poderem ser aquecidos, de maneira uniforme. Então, temos aí um grande exemplo, que também está muito presente aí no nosso dia a dia, o forno micro-ondas. Geralmente a gente usa aí para aquecer o leite de manhã, para tomar o café, ou para aquecer o almoço, enfim. Um outro grande exemplo aí de aplicação física aí no nosso dia a dia que está muito presente. E por último, temos aí algo que eu tenho certeza aí que está muito presente em nossas vidas, principalmente devido a essa questão aí da pandemia, temos aí pessoas trabalhando, estudando pela internet. Justamente aí temos aí o Wi-Fi, que é o que nos permite aí de conectar aí nossos celulares, notebooks, computadores, a uma conexão aí de internet sem fio. E para se evitar aí que o seu Wi-Fi fosse roubado, ou seja, a sua internet, por exemplo, um vizinho seu que descobre a sua senha e aí começa a utilizar a sua internet sem pagar nada, que é absurdo, né? Putz, estou lascado. Foi desenvolvido aí por pesquisadores franceses um tipo de papel que era capaz de bloquear a passagem das ondas de Wi-Fi pelas paredes, pelo teto e pelo piso, enfim. E como vocês podem ver aí na imagem, esse papel ele é constituído aí por cristais de prata, que são ordenados de maneira específica e são presos a duas camadas de Kapton, que se tratam de tecidos de plástico resistentes, que geralmente são utilizados em circuitos elétricos flexíveis. Além disso, esses cristais de pratas eles são interligados por uma tinta condutora que formam então uma espécie de grade
que possui aí orifícios muito pequenos, que impedem então a passagem, né, de ondas eletromagnéticas que possuem aí um mesmo comprimento, né, de uma onda de ordem do Wi-Fi. E dessa maneira então, né, revestindo aí as paredes e o teto da sua casa, você vai conseguir aí bloquear, né, as ondas eletromagnéticas do seu Wi-Fi, e assim os seus vizinhos não poderão aí roubar sua internet sem pagar, né? Enfim, é realmente aí uma grande aplicação física também aí no nosso dia a dia, que pode ser utilizada aí para o nosso benefício, né? Muito importante também. E agora vamos para um próximo conceito. Bora! E agora temos então mais um conceito, né, que é a acústica. A acústica aí vai ser a parte da física que vai estudar o som, né, de uma maneira bem simples. Então temos aí um estudo aprofundado das ondas sonoras, né, das fontes e dos receptores dessas ondas sonoras, e também dos fenômenos que podem ocorrer, né, durante o processo aí de propagação dessas ondas. Lembrando então, né, propagação de som, temos aí ondas mecânicas. Então agora vamos para a aplicação aí, né, da acústica aí no nosso dia a dia. A aplicação da acústica no nosso dia a dia é bem simples aí de ser explicado, né? Não tem assim muita complicação, é algo fácil de se perceber, porque basicamente, né, a acústica vai estar relacionada então diretamente somente aí com o som, né, como eu disse. Então temos aí como primeiro exemplo todo tipo de som, né? Temos aí o exemplo na imagem, um alto-falante, uma guitarra, enfim. Todo tipo de som aí vai estar presente a acústica, né, no nosso dia a dia. Então, como próximo exemplo, eu coloquei também as cordas vocais, né, que é justamente o que eu estou fazendo agora. Estou gravando um vídeo aqui, estou fazendo som, né, a minha voz, através das cordas vocais, né, através das minhas cordas vocais. Então, temos aí também a acústica, né, que isso aqui está emitindo um som. A acústica também está empregada aí nessa parte do nosso dia a dia, né, quando a gente fala. Temos também os instrumentos musicais, como vocês podem ver na imagem. Temos um saxofone, um violino e um violão, né, que também são exemplos aí, né, todos os tipos de instrumentos musicais aí que vão estar reproduzindo som, são exemplos também da acústica no nosso dia a dia. E por último eu coloquei aí o apito de um trem, né, que aí temos até a ocorrência aí de um fenômeno, né, que pode ocorrer aí na propagação dessas ondas sonoras. Como exemplo, a gente tem aí um trem que está chegando na estação, e o apito do trem funciona como a fonte da onda sonora. E as pessoas, né, o ouvido das pessoas que estão na estação, né, esperando o trem, funciona como receptor dessa onda sonora. O que acontece? Não sei. Essa onda sonora, ou seja, o que é essa onda sonora? O apito do trem, né, o som. Ele vai soar de maneira diferente, né, as pessoas vão escutar de maneira diferente se o trem passar em movimento, ou se o trem parar e aí apitar na frente, ou se o trem estiver mais longe, mais perto. Então vai depender dessa distância e desse movimento que o trem vai estar fazendo, né? E isso também pode ser observado aí em uma corrida de Fórmula 1, né? Aqui no caso, o barulho dos carros vai ser aí a fonte, né, do som, e aí as pessoas que vão estar na arquibancada assistindo a corrida vai ser os receptores. Também vai depender aí desse movimento, né, a maneira como o som vai chegar, né, para o receptor. Como vocês podem ver aí, né, esse efeito, né, que eu acabei de explicar, ele é chamado de efeito Doppler. Então agora vamos aí a um próximo conceito, né, físico, para a gente também explicar aí a aplicação dele no nosso dia a dia. E por último, né, vamos ver aí o último conceito que nós iremos aprender nesse vídeo, que é a óptica geométrica. Diferentemente da acústica, que tem um foco no estudo do som, a óptica vai ter aí um foco no estudo da luz. Então temos aí como conceito uma parte da física, né, que vai estudar os fenômenos relativos à energia radiante, especificamente então em forma de luz. E a óptica geométrica vai estudar aí justamente esses fenômenos, né, de refração e de reflexão que vão acontecer aí com esses raios luminosos. Assim, né, como aplicação no dia a dia da acústica, a óptica também é bem simples de ser explicado, né? Temos aí então como primeiro exemplo todo tipo de luz, né? Na primeira imagem vocês podem ver aí a luz solar, né, que é um exemplo aí de fonte, né, de luz primária. Temos também na segunda imagem uma vela, né, acesa, que também é um exemplo aí de luz primária, e também outro exemplo aí de luz primária, né, de fonte de luz primária, a lâmpada de LED aí, como vocês podem ver aí na imagem. E como segundo exemplo aí, temos a correção de defeitos da visão, né, que são a construção das lentes, uma grande contribuição aí também da óptica geométrica, que através dos seus estudos foi possível aí construir lentes, né, que contribuem aí para melhorar a visão das pessoas, né, que com o tempo as pessoas vão ficando mais velhas, a visão vai ficando mais ruim, e aí temos aí os óculos, né, com as lentes aí que são específicas para cada pessoa, né, com os graus lá de ampliação, né, das letras, enfim. Também é uma grande contribuição aí, né, para o nosso dia a dia. E depois temos aí os telescópios, que também são muito importantes, né,
foi muito importante aí a criação do telescópio para fazermos aí descobertas, né, do nosso espaço, constelações, planetas, enfim, outra grande contribuição também. Temos o microscópio, utilizado aí em laboratórios, né, de biologia, de química, geralmente. Eu lembro que eu utilizei ano passado, no primeiro ano, para fazer um experimento aí de biologia, né, e ele é utilizado aí para ver partículas que não são possíveis a gente ver a olho nu. Então ele faz uma ampliação aí de coisas muito pequenas, no caso as células. É possível a gente observar as células, né, dos seres vivos. E por último, temos também os cabos de fibra óptica, que também são muito importantes aí, né, principalmente para a questão aí da internet, né, tem a internet de fibra óptica, também foram possíveis aí, né, a invenção aí desses cabos de fibra óptica graças a esses estudos aí, né, da óptica geométrica. Então, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Essas aí foram as fontes das imagens, né, que eu utilizei aqui para estar fazendo esses slides, né. Temos aí 3 páginas de fontes ó, das imagens. E as referências que eu utilizei principalmente aí foi, né, o livro didático de física da minha escola. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado por assistir. E é isso aí. Valeu, falou. Até a próxima. Abraço. Fui.